Entre as frases que as mulheres costumam usar, existe uma em especial que aparece com muito mais frequência do que a maioria dos homens percebe. À primeira vista, parece apenas uma pergunta simples, quase inofensiva, mas na realidade ela passa despercebida por cerca de 93% dos homens. Isso não é exagero. Pesquisas associadas ao Instituto Gottman indicam que casais que não reconhecem pequenos sinais de conexão verbal têm uma probabilidade muito maior de desgaste e ruptura emocional ao longo do tempo. Hoje vamos falar sobre duas perguntas específicas que muitas mulheres fazem quando estão tentando se aproximar emocionalmente de você. E a segunda delas pode mudar completamente a forma como você interpreta conversas daqui para frente. Mas antes disso, existe algo essencial que quase nunca é explicado corretamente. Falando de forma direta, muitas mulheres não expressam seus desejos emocionais de maneira explícita. E isso não é jogo, não é manipulação e nem coincidência. Existe uma base psicológica profunda por trás disso, ligada à forma como o cérebro humano processa vulnerabilidade e segurança emocional, algo que a psicologia evolutiva frequentemente descreve como mecanismos de proteção emocional. Em outras palavras, em vez de declarações diretas, muitas vezes esses sentimentos aparecem em forma de perguntas. Perguntas que parecem simples, mas carregam intenção emocional. E é aqui que a maioria dos homens falha, responde no automático, sem perceber que está ignorando um momento de conexão. O mais importante é entender que não é apenas o conteúdo da pergunta que importa, mas o que ela está tentando avaliar por trás disso. Atenção, presença, interesse e segurança emocional. Serei direta com você. Isso pode soar desconfortável, mas é importante entender a verdade por trás disso. Muitas vezes o que está sendo testado não é a resposta em si, mas a forma como você reage, porque no fundo o cérebro humano busca segurança emocional antes de qualquer envolvimento mais profundo, e é exatamente por isso que esses pequenos sinais importam tanto. Eles não são coincidência. Eles fazem parte da forma como a conexão humana se constrói. Intimidade diretamente. Em vez disso, muitas vezes isso aparece de forma indireta, através de perguntas. Existem duas perguntas específicas que funcionam quase como um código emocional, e ironicamente você provavelmente já ouviu essas perguntas dezenas, até centenas de vezes. Mas na maioria das vezes respondeu com nada, não sei, ou simplesmente mudou de assunto. E é exatamente nesse momento que algo importante acontece sem você perceber. Uma pequena porta de conexão emocional pode estar sendo fechada. Hoje não vamos apenas falar sobre quais são essas duas perguntas. Vamos entender também o que está por trás delas, a base psicológica, o motivo de elas serem usadas e o que realmente está sendo avaliado quando elas aparecem na conversa. Mais importante ainda, como responder de forma consciente se o seu objetivo é construir uma conexão emocional real, porque a verdade é que a resposta correta raramente é óbvia, e uma reação automática pode aos poucos enfraquecer o vínculo sem que você perceba. Mas antes de entrar nessas perguntas, precisamos entender a mecânica geral. Memorizar frases isoladas não resolve nada. Isso é como decorar palavras sem compreender o idioma por trás delas. Vamos começar com algo que pode surpreender você. A doutora Helen Fisher, da Universidade Rutgers, uma das principais pesquisadoras sobre amor romântico, identificou padrões interessantes através de estudos de neuroimagem funcional, fMRI. Ela observou que quando uma mulher sente atração e busca proximidade emocional, as primeiras áreas do cérebro ativadas não são apenas aquelas ligadas à atração física, mas sim regiões relacionadas à linguagem e processamento emocional. Isso sugere algo importante. Para muitas pessoas, a conexão emocional não começa com ações físicas, mas com comunicação, especialmente através de perguntas, e é exatamente aí que essas duas perguntas entram em cena. Áreas do cérebro ligadas à atração física, mas sim aquelas associadas à linguagem. A ativação ocorre principalmente nas áreas de Broca e de Wernicke, regiões responsáveis pela produção e compreensão da linguagem. Isso reforça um ponto importante. Para muitas mulheres, a intimidade emocional não começa com o toque ou o contato visual, mas sim com a comunicação verbal,
especialmente através de perguntas. Mas por que perguntas e não afirmações diretas? É aqui que a coisa fica mais interessante. A psicóloga evolucionista Marianne Fisher explica que muitas mulheres utilizam um sistema interno de avaliação antes de se abrirem emocionalmente. Isso não é um comportamento moderno ou aleatório, mas sim um mecanismo ligado à sobrevivência emocional e social ao longo da evolução humana. No passado, escolher o parceiro errado não afetava apenas o vínculo emocional, mas também a segurança e estabilidade. Por isso, o cérebro desenvolveu um tipo de filtro que muitas vezes se manifesta em forma de perguntas. Embora pareçam simples, essas perguntas funcionam como testes sutis de compatibilidade emocional. E, mais importante ainda, elas não servem apenas para obter informação, mas também para observar reação. Porque não é só o que você diz que está sendo avaliado, mas como você responde. Seu tom de voz, suas pausas, seu contato visual, sua naturalidade, ou até o nível de consciência na resposta dizem muito mais do que a própria frase. É isso que realmente está sendo observado, avaliado. Como explica a psicóloga Sue Johnson, quando uma mulher faz uma pergunta com intenção de aproximação emocional, quase sempre existe uma camada mais profunda por trás dela, uma espécie de mensagem implícita. Eu me sinto segura com você? E esse é o verdadeiro ponto central. Agora vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta que muitas mulheres fazem quando estão tentando criar conexão é tão simples que a maioria dos homens ignora completamente o seu significado. Por isso ela funciona como um verdadeiro filtro emocional. A pergunta é: no que você está pensando? Sim, algo que você provavelmente já ouviu inúmeras vezes, e que muitas vezes respondeu com nada, enquanto continuava no celular ou simplesmente tratava como algo sem importância. Mas essa não é uma pergunta superficial. Ela é uma forma sutil de conexão emocional. Quando uma mulher pergunta, no que você está pensando, ela nem sempre está buscando o conteúdo literal do seu pensamento. Ela está buscando acesso à sua atenção, à sua presença e ao seu estado emocional naquele momento. Isso é o que o pesquisador John Gottman chama de tentativas de conexão. Em seus estudos com milhares de casais ao longo de anos, Gottman observou que pequenos momentos de conexão ignorados repetidamente podem levar ao enfraquecimento gradual do vínculo emocional. Na prática, casais que não reconhecem essas pequenas tentativas de aproximação apresentam uma probabilidade significativamente maior de distanciamento emocional ao longo do tempo. E o mais importante, não é a pergunta em si que define o resultado, mas a forma como você escolhe responder a esses pequenos momentos de conexão.